Não, ele tá na Bandeirantes todo dia. Velho, o cara floreia. Direto, sabe? Obrigado. Bom dia, gente. Galera, tudo beleza? Dá um oi para mim aí, por favor. Alguém aí. Gente, vocês podem fazer as perguntas pode fazer as perguntas aí pelo áudio, tá? Galera, na aula de terça-feira, nós encerramos o assunto catalisador. Eu não sei se esse assunto ficou na sua cabeça bonitinho, eu não sei se você conseguiu filtrar esse assunto. É importante, pessoal, que você monte seu esqueminha de estudo, porque catalisador é uma matéria muito comum de prova. Então, às vezes, catalisador vem com uma questão inteira, falando de catalisador. Agora, a maioria absoluta das vezes, catalisador, ela vem inserida nas questões. Então, geralmente, ela vem como item, certo? Então, o que você puder lembrar a respeito de catalisador, vai ser muito bom para você. Assim, só falando algumas coisas, lembrando a matéria da aula passada, eu falei assim, ó, catalisador tem que ser uma substância química. Isso é importante. Por isso eu comentei com vocês assim, ó, luz não é catalisador, porque luz é uma forma de energia. Eletricidade não é catalisador, porque eletricidade é uma forma de energia. Eu falei para você, pessoal, que o catalisador tem que ser uma substância química que age na energia de ativação. Lembrando, pessoal, que a energia de ativação é a energia necessária para que você quebre a ligação dos reagentes. Você quebra a ligação dos reagentes, forma os radicais livres. Depois que você formou os radicais livres, eles começam a reagir entre si para formar os produtos. Como que o catalisador age? Ele deixa essa ligação química mais fraca. Se a ligação química está mais fraca, fica mais fácil quebrar a ligação, certo? Consequentemente, você diminui a energia de ativação. Lembra disso? É importante. Outras situações eu comentei com vocês, pessoal, eu falei assim, ó, catalisador não é consumido em reação química. Isso é muito importante, das características essa que mais é cobrada, catalisador não é consumido em reação química, tá, gente? Ele pode participar da reação? Pode. Mas consumido, jamais. Catalisador não é consumido em uma reação química. Depois eu comentei com vocês, pessoal, a respeito do seguinte. Quando você pega catalisador, se a reação for reversível, ele atua em qual sentido? No direto ou no inverso? Ele atua nos dois sentidos, tá, gente? Tanto na reação direta quanto na reação inversa. Catalisador não altera ΔH, catalisador não aumenta a concentração, isso é muito importante, tá, gente? Catalisador, ele não melhora a produtividade. Se uma reação tinha uma produtividade lá de 70%, se você colocar catalisador, vai continuar de 70%. Ele não vai aumentar a produtividade. Ele vai fazer apenas essa reação ser atingida mais rápido. Ele vai apenas fazer esse 70% ser atingido mais rápido. Aí nós comentamos também, pessoal, de catálise homogênea, catálise heterogênea. A diferença das duas é muito importante que você grife aí no seu caderno. Qual é a diferença de catálise homogênea? Qual é a diferença de catálise heterogênea? Catálise homogênea, quando o catalisador e o reagente se encontram na mesma fase, certo?
catálise heterogênea, quando o catalisador e reagente se encontram em fases diferentes. Lembrando que na catálise heterogênea, qual que é o mais comum? É você pegar os metais de transição. Quais são os metais de transição? Aqueles que estão no corpo da tabela periódica, tá, gente? Ferro, níquel, cobalto, esses elementos todos atuam como catalisador. E a catálise é do tipo que? Heterogênea. Outra situação, catálise homogênea. Como é que ela atua? Ela é um radical livre. Radical livre. O que o radical livre e os metais de transição têm em comum? Ambos têm deficiência de elétrons. Se ambos têm deficiência de elétrons, eles vão atacar a ligação química. No que eles atacam a ligação química, eles deixam a ligação química frágil. Então fica mais fácil para você quebrar a ligação química. Fechou? Aí na aula passada, pessoal, eu comecei a trabalhar com vocês a respeito de concentração. Nós começamos a falar a respeito de concentração. Aí eu falei da chamada lei de Gutenberg-Weiss. Não sei se você está lembrado. Vamos lembrar essa lei? Olha aqui, ó. Eu colocava... Professor? Oi, linda. Eu queria saber se em cinética química, até onde a gente viu, o que é mais cobrado? É conceitual ou é em cálculo? Olha, o mais cobrado é conceitual. Certeza. Certeza que o mais cobrado é conceitual. Mas o que vai te derrubar são os cálculos. Quem perguntou? Ibna. Ico, com certeza, nas provas vai cair mais conceito. Muito mais conceito. Agora, hoje a gente vai entrar na parte de cálculo, né? A parte de cálculo, você vai ver comigo que é a parte que pega mesmo, certo? Geralmente o cara, quando chega nos cálculos, ele pega na farofa. Geralmente ele vacila. Mas comigo, você não vai fazer isso, não. Porque eu vou te ensinar bonitinho como é que você faz os cálculos, entendeu? Só se você falar assim, não, eu não estou afim de aprender com esse baixinho, eu não quero aprender a matéria com ele. Você não aprende. Agora, se você tiver afim de aprender, certeza que você vai aprender comigo hoje. Certo? Hoje ou terça-feira. Dá uma olhada aqui, por favor. Vamos lembrar aqui, pessoal, como é que funciona a lei de Gutenberg-Weiss. A gasoso mais B gasoso, produzindo e sendo produzido por C mais D gasoso. Certo? Aí aqui é Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. Gente, como é que eu falei para você que funciona a lei de Gutenberg-Weiss? Galera, a matéria que a gente está vendo é fatores que influenciam na velocidade da reação. Aí eu falei de natureza dos reagentes, falei de luz, eletricidade, pressão, temperatura, catalisador e agora é a concentração. E, meninos, olha aqui nos meus olhos. Como é que funciona a influência da concentração na velocidade da reação? Aí eu falei para você o seguinte, ó, que a velocidade da reação ela é diretamente proporcional. Certo? Se ela é diretamente proporcional, eu vou precisar de uma constante de proporcionalidade. Certo? Então, ela é diretamente proporcional ao produto das concentrações dos reagentes. Certo? Que símbolo é esse aqui? Esse símbolo é símbolo de quê? De concentração. E aqui não é o reagente? Quem são os seus reagentes? A e B. Então, aqui vai ser A e aqui vai ser B. Certo? Elevado aos seus respectivos coeficientes. Aqui, opa, galera, aí eu comentei com vocês, ó. Cuidado, pessoal, cuidado. Há um costume muito grande da pessoa colocar o Azinho aqui e o Bzinho aqui, ó. Pessoal, você não vai fazer isso. Eu vou te ensinar isso aqui bonitinho, eu quero que você aprenda. Eu vou colocar aqui alfa e eu vou colocar aqui beta. Certo? Em alguns casos, pessoal, o Azinho é igual ao alfa. O Bzinho é igual ao beta. Mas não são todos os casos, não. Se o Azinho for igual ao alfa, o Bzinho for igual ao beta, a gente chama essa reação de reação elementar. É aquela reação que tem uma etapa só. Se o Azinho ou o Bzinho forem diferentes de alfa e beta, a reação se processa em mais de uma etapa. Aí ela é chamada de não elementar. A gente vai comentar sobre isso, certo? Aí, pessoal, então de novo, ó, como é que a concentração influencia na velocidade? A concentração é proporcional à velocidade. Quanto maior a concentração, maior a velocidade. Se você aumentar a concentração,
dos reagentes, você aumenta a velocidade da reação. Já vai com isso. Agora, a ideia nossa é, vai aumentar quantas vezes? Vai dobrar? Vai triplicar? Vai quadruplicar? É isso que vai ser o nosso estudo de hoje, tá, gente? Aí, na aula passada, eu coloquei algumas observações. Aí, a primeira observação foi o seguinte, ó. Substância sólida não entra na expressão da velocidade. Isso é importante. Substância sólida não entra na expressão da velocidade. Certo? Galera, aí eu deixei a segunda observação. Qual foi a segunda observação? Alguém pode me falar aí, pessoal? Qual foi a segunda observação? Quando a reação se processa em apenas uma etapa, ela é chamada de reação o quê? Elementar. Certo? Neste caso, os coeficientes a serem elevados serão da própria equação balanceada. Eu coloquei isso, pessoal? Alguém pode me ajudar aí, gente? O senhor anotou sim isso, da segunda observação. Hã? O senhor anotou sim a segunda observação? Eu anotei assim? Ou eu não coloquei ainda nada? Você já anotou e falou sobre ela, explicando um pouquinho. Tá. Mas deixa eu trabalhar com ela de novo, porque ela é muito importante. Galera, então, segunda observação foi o seguinte, que eu falei. Quando a reação se processa em apenas uma etapa, ela é chamada de elementar. Neste caso, os coeficientes a serem elevados serão da própria equação balanceada. Aí, meninos, vocês prestem atenção em mim aqui. Cleitinho, como é que eu vou saber que a reação só tem uma etapa? Uai, coisa maravilhosa. É porque a reação vai vir escrita assim, ó. Presta atenção aqui na minha pessoa. Vai vir escrita assim, ó. Etapa única. Meu, se a etapa é única, ou tropa de elite, então, quantas etapas vai ter a reação? Uma, certo? Aí eu tenho aqui, ó, 1 mol de nitrogênio mais 3 mols de hidrogênio, produzindo 2 mols de amônia. Certo? Pessoal, então aqui, ó, o cara já colocou que a reação é etapa única, certo? Então, se a reação é etapa única, a reação é chamada de reação elementar. Beleza. Qual que é a outra maneira que eu saber que a reação só tem uma etapa? Se a reação, pessoal, só tiver um gráfico aqui, ó. Olha aqui. Eu vou colocar aqui, ó, 1 mol de nitrogênio, 3 mols de hidrogênio, ganhou e virou 2 mols de amônia. Gente, quantas energias de ativação que você está vendo aqui? Só uma. Se você está vendo só uma energia de ativação, é porque a reação realmente é uma reação elementar. Se ela é uma reação elementar, como é que vai ficar a expressão da velocidade? A velocidade vai ser o seguinte, ó. V é igual a K vezes a concentração dos reagentes. Quem são seus reagentes? O nitrogênio e o hidrogênio. Certo? Elevado aos coeficientes. Qual é o coeficiente do nitrogênio? 1. Eu vou colocar aqui 1. Qual é o coeficiente do hidrogênio? 3. Vou colocar aqui 3. Então, pessoal, ó, presta atenção aqui, ó. Quem são esses caras aqui? Esse cara é o Azinho. E esse cara aqui é quem? É o alfa. O Azinho e o alfa são iguais? São. Então, e outra coisa, o Bzinho e o beta são iguais? São. Então, essa reação realmente é chamada de reação elementar. Agora, o bando de gostosos, dá uma olhada aqui para mim, por favor. A parte importante que você vai ter que entender é isso aqui, ó. O que significa esse 1 aqui? Esse 1 aqui, pessoal, é a influência da concentração na velocidade. Ó. Certo? Pessoal, essa parte aqui, se você não entendeu, você vai puxando o freio de mão, pede para eu repetir, então eu vou repetir. O que significa esse 1 aqui? Significa, pessoal, que se eu dobrar a concentração do nitrogênio, dobrar e multiplicar por quanto? Por 2. Se eu dobrar a concentração do nitrogênio, pessoal, olha aqui, ó, vai ficar assim, ó, V igual a K, 2 elevado a 1. Quanto que é 2 elevado a 1? 2.
Certo? Então, quer dizer, se 2 elevado a 1 é 2, quer dizer que a velocidade vai aumentar quantas vezes? 2 vezes. Certo? Esse 1 aqui, ó, significa, pessoal, que o nitrogênio é de ordem 1. O que significa ser de ordem 1? Significa que se eu dobrar a concentração, eu dobro a velocidade. Certo? Agora dá uma olhada para cá, gente. Dá uma olhada para cá. O que significa esse 3 aqui? Esse 3 aqui é a influência do hidrogênio na velocidade da reação. O que significa esse 3? Significa que se eu dobrar a concentração do hidrogênio, vai ficar assim, ó. V é igual a K vezes 2 ao cubo. Pessoal, quanto que é 2 ao cubo? 2 ao cubo é 8, certo? Então tá. Se 2 ao cubo são 8, traduzindo, se eu dobrar a concentração do hidrogênio, a velocidade vai aumentar quantas vezes? 8 vezes. Sacou? Pessoal, então vai. Traduzindo. Vamos de novo aqui, ó. Se eu dobrar a concentração do nitrogênio, qual que é a ordem do nitrogênio? A ordem do nitrogênio é 1. Significa que se eu dobrar a concentração do nitrogênio, 2 elevado a 1, 2. Quer dizer que a velocidade é o quê? Dobra. O que significa esse 3 aqui? Significa que a reação é de ordem 3 em relação ao hidrogênio. Significa que se eu dobrar a concentração do hidrogênio, quanto que é 2 ao cubo? 8. Quer dizer que a velocidade aumenta quantas vezes? 8 vezes. Fechou? Professor, Oi. esse K, ele é só uma representação ou a gente pode adicionar um número para ele? Substituir por um número? Cara, é o seguinte. Esse K é uma constante de proporcionalidade. Ele não tem um valor. Certo? Traduzindo, o que significa essa constante de proporcionalidade? Ele vai ter um valor para aquela reação naquela temperatura. Gente, escuta aqui, ó. Eu não sei quem perguntou aí, mas essa pergunta é fantástica. Essa pergunta é muito boa. Esse K, ele não tem um valor para todas as reações. Esse K só tem valor para essa reação. A gente pode achar esse valor aqui. Eu vou te ensinar como é que se acha. Agora dá um detalhe. Esse K, ele vai ter esse valor X que a gente vai achar, certo? Para essa reação e numa determinada temperatura. Traduzindo, se eu alterar a temperatura, eu altero o valor do K? Sim. Se eu mudar a reação, eu altero o valor do K? Sim. De novo, gente, quem perguntou, vai ver se você entende aqui. Esse K, ele vai ter um valor, beleza. Só que esse valor vai ser específico para aquela reação e para aquela temperatura. Se eu mudar a temperatura, muda o valor do K? Muda. Se eu mudar a concentração, se eu mudar a reação química, vai mudar o valor do K? Muda. Certo? Quem perguntou? Entendeu? Então, o exercício sempre representa o valor. Hã? Sim. Sim. Na verdade, o exercício eu te pedi para você calcular. Mas eu vou te ensinar depois como é que se calcula. Certo? Eu vou te explicar depois como é que você calcula esse K. É muito fácil, não é muito difícil. Pode ficar tranquilo que esse vai ser o menor dos seus problemas, é achar o valor do K. Eu só queria que você entendesse, ou pelo menos engolisse por enquanto, que esse K ele é específico para a reação e ele é específico para a temperatura. Se você mudar a temperatura, você vai mudar o K. Se você mudar a reação química, você vai mudar o K. Por enquanto, eu queria que você entendesse isso. Agora, vamos voltar só a minha parada aqui, então, de novo. O que significa esse 1 aqui? Esse 1 aqui é a influência do nitrogênio na velocidade da reação. Quer dizer que é de ordem 1. Quer dizer que se eu dobrar a concentração do nitrogênio, 2 elevado a 1, 2. Quer dizer que a velocidade dobra. O que significa esse 3 aqui? É a influência do hidrogênio na velocidade da reação. Quer dizer que é de ordem 3. Se eu dobrar a concentração, quanto que é 2 a terceira? 8. Quer dizer que a velocidade aumenta quantas vezes? 8 vezes. Gente, agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu vou te dar 10 segundos para você pensar na resposta. E se eu dobrar a concentração dos dois?
Você acha que a velocidade da reação aumenta quantas vezes? Pensa, por favor. 16. Vezes. 16. Vamos pensar? Pessoal, olha aqui, ó. Se eu dobrar a concentração dos dois, vou dobrar aqui e vou dobrar aqui, ó. Se eu dobrar a concentração dos dois, como é que vai ficar a expressão da velocidade? Vai ficar assim, ó. V é igual a K vezes 2 elevado a 1, certo? Vezes 2 ao cubo. Quanto que é 2 a 1? 2 ao cubo. Quer dizer que V é igual a K vezes 2 à quarta. Certo? Quer dizer que V é igual a K vezes quantas vezes? 16 vezes. Quer dizer que a velocidade vai aumentar 16. Exatamente isso. Certo, pessoal? Então, Professor, pois não. o senhor pode passar um exemplo onde o alfa e o beta são diferentes dos coeficientes? Calma, mulher. Relaxa, deixa com o tio aqui que eu vou resolver essa parada para você. Por enquanto, Tá só bom. você entendeu até aqui? Sim. Só que eu vou fazer uma síntese. Eu vou fazer uma síntese para você para ficar bonitinho. Olha aqui, galera. Eu queria que você colocasse isso aí, pessoal, como papel de parede do seu celular. Você vai colocar assim, ó. Vai colocar assim. Ó, se eu dobrar a concentração, dobrei a concentração, que equivale a dobrar a velocidade. Certo? Dobrei a concentração, dobrei a velocidade. Quando você dobra a concentração e dobra a velocidade, significa que o cara é de ordem quanto? É de ordem 1. Certo? E se eu dobrar a concentração e a velocidade quadruplicar, se eu dobrei a concentração e a velocidade quadruplicou, significa que o cara é de ordem quanto? 2. Se eu dobrar a concentração e a velocidade octuplicar, significa que o cara é de ordem quanto? 3. E se eu dobrar a concentração e a velocidade ficar constante? Olha aqui, ó. Velocidade constante. Gente, se eu dobro a concentração e não altera a velocidade, quer dizer que o cara é de ordem quanto, pessoal? É de ordem 0. Gente, isso aqui é muito importante, velho. Galera, esse quadrinho aqui, bicho, ó, é baitantinho. Isso aqui saiu das profundezas do meu intestino grosso. Isso aqui é muito importante, velho. Você tem que por isso aqui, ó. Todos os exercícios que a gente vai fazer daqui para frente, pessoal, eles vão morrer aqui, ó. Então é importante que você fique esperto com isso. Se eu Professor, dobrou a velocidade, dobrou. Qual que é a ordem? 1. Se eu dobrei a concentração, a velocidade quadruplicou, ordem 2. Se eu dobrei a concentração, a velocidade aumentou 8 vezes, ordem 3. Se eu dobrei a concentração e não acontece nada com a velocidade, ordem 0. como que poderia ser a ordem 0 se esse número dá a origem do coeficiente? Quem perguntou para mim, pessoal, isso aí, eu queria que a pessoa pensasse um pouquinho. Quanto é que você acha que é ordem 0? Pensa. Raciocina. E eu já te falei o motivo hoje já. Na aula passada eu tinha falado e hoje eu falei de novo. Como que você acha que um cara pode ser de ordem 0? Quando tem mais de uma etapa? Hã? Não. Quando tem mais de uma etapa? Não, pensa mais um pouco. Quando você acha que o cara é de ordem 0? Pensa. Para mim é quando não tem um reagente. Não. Pensa um pouco. Quando a substância está em qual estado físico? Sólido? Sólido. Substância no estado físico sólido, você pode aumentar a concentração dela o tanto que você quiser. Se ela está no estado físico sólido, ela não vai influenciar na velocidade da reação. Se você aumentar a concentração de uma substância sólida, ele vai influenciar na velocidade da reação? Não. Se você dobrou a concentração do cara e ele não alterou a velocidade, qual que é a ordem dele? 0. Entendeu? Existem substâncias gasosas, substâncias líquidas, que também não influenciam na velocidade da reação. Mas o clássico é o sólido. Substância sólida não influencia na velocidade da reação.
Por isso que substância sólida não entra na expressão da velocidade. Entendeu? Quem perguntou aí, entendeu? Entendi. Beleza. Beleza. Galera, coloca-se agora. Terceira observação. Terceira observação. Terceira observação. Coloca assim. Terceiro. Quando a reação se processa em mais de uma etapa, quando a reação se processa em mais de uma etapa, é chamada de não elementar. É chamada de não elementar. Certo? Então, quando a reação se processa em mais de uma etapa, ela vai ser chamada de não elementar. Neste caso, a velocidade da reação será dada pela etapa. Gente, isso aqui foi falado na aula passada. Pessoal, isso aqui foi falado alguns dias passados. Eu não sei se você vai lembrar disso. Quando uma reação se processa em várias etapas, qual das etapas que comanda a velocidade da reação? Alguém vai lembrar disso? Quando uma reação se processa em muitas etapas, 2, 3, 4 etapas, só uma das etapas que vai comandar a velocidade da reação. Que etapa é essa? Quando uma reação se processa em muitas etapas, quem vai determinar a velocidade da reação é a chamada etapa lenta. Quando uma reação se processa em muitas etapas, pessoal, quem determina a velocidade da reação é a etapa lenta. Então, olha só o exemplo que eu vou dar para vocês aqui, ó. Olha só o exemplo que eu vou dar para vocês aqui. Ó, exemplo. Eu pego aqui, ó, 2 mols de NO mais 1 mol de O2, produzindo 2 mols de NO2. Certo? Aí aqui embaixo, 2 mols de NO2 mais 2 mols de SO2, produzindo 2 mols de NO mais 2 mols de SO3. Galera, essa reação aqui se processou em quantas etapas? Essa reação se processou em 2 etapas. Não sei se você vai lembrar disso aqui, ó. Esse cara aqui entrou na reação na primeira etapa e saiu na segunda etapa. Se ele entrou na primeira e saiu na segunda, ele atuou como o quê? Quem me responde essa? Catalisador. Se ele entrou na primeira e saiu na segunda, ele atuou como? Catalisador. Catalisador. Agora presta atenção aqui, gente. Quantas etapas tem essa reação? 2. Certo? Aí eu te pergunto, qual das 2 etapas é a etapa mais lenta? Meninos, olha aqui nos meus olhos aqui. Tem 3 maneiras de você saber qual é a etapa lenta. Certo? A mais fácil é quando o cara escreve o quê, pessoal? Pessoal, a mais fácil é quando o cara escreve. Você concorda? Essa aqui é a etapa lenta. Pronto. Está escrito lenta, então ela é a lenta. Beleza ou não beleza? Essa é boa, não é não, gente? É a melhor maneira. A outra maneira, pessoal, é quando o cara me dá o gráfico. Vamos lá, gente. Não erra isso comigo, não, senão eu vou usar tóxico mais tarde, se você fizer um trem desse. Eu olhando para o gráfico, como é que eu sei
qual das etapas é a mais lenta? Pense, por favor. Eu olhando para o gráfico, como é que eu sei qual que é a etapa mais lenta? Que De tiver a acordo com maior o tempo? energia. A que tiver o quê? Pessoal, eu olhando para o gráfico, como é que eu sei qual que é a etapa mais lenta? É a que tiver o quê? A menor, a maior energia de ativação? A que tiver a maior energia de ativação. A que tiver a maior energia de ativação é a etapa lenta, certo? Então, quer dizer, já te falei duas maneiras. O cara escreve lenta, escreve rápida, e você vai saber que a lenta é lenta mesmo. A outra maneira de você saber qual que é a etapa é se eu te der o gráfico e a que tiver a maior energia de ativação é a etapa lenta. Outra maneira de você saber é o cara te dá o valor das velocidades das reações. Se o cara te dá o valor das velocidades das reações, é outra maneira de você saber qual que é a etapa lenta. Ficou claro? Então tá, gente. Então, como é que eu vou fazer a expressão da velocidade aqui? A expressão da velocidade, pessoal, vai ser o seguinte, ó. V é igual a K vezes a concentração de NO. Você está percebendo que eu estou pegando a etapa lenta? Ó, NO elevado ao quê? Ao quadrado. Certo? Vezes quem, pessoal? O2 elevado a 1. Entendeu? Sim, pessoal. Ó, 2, 2. 1, 1. Então tá, gente. Esse cara é de ordem 2 em relação ao NO. É de ordem 1 em relação ao oxigênio. Traduzindo, pessoal, o que significa ser de ordem 2? Eu vou te perguntar, pessoal, que você me respondesse de forma rápida. O que significa ser de ordem 2? Se eu dobrar a concentração do NO, a velocidade aumenta quantas vezes? Se eu dobrar a concentração do óxido nítrico, a velocidade da reação aumenta quantas vezes? 4. 4 vezes. 4 vezes. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Se eu dobrar a concentração do oxigênio, a velocidade da reação aumenta quantas vezes? 2. E se eu dobrar a concentração dos dois? 8 vezes. Pessoal, copia que eu vou explicar de novo. Copia isso aí que eu vou explicar de novo. Professor, nesse caso, o alfa e o beta são do mesmo valor que os coeficientes, né? Eu O valor vou te dar outro exemplo aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para você entender. Eu vou te colocar Tá. outro exemplo aqui, vai ficar mais fácil para você entender. Vou explicar de novo, tá bom? Bora apagar isso aqui? Pessoal, para quem não entendeu ainda, eu vou explicar novamente. Dá uma olhada para cá. Eu pego essa reação aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Etapa 1. Olha a reação aqui, ó. 1 mol de nitrogênio mais 2 mols de hidrogênio, produzindo 1 mol de N2H4. Aí eu pego aqui, ó, etapa 2. Etapa 2. 1 mol de N2H4 mais 1 mol de H2 vai produzir 2 mols de NH3. Meninos, essa reação tem quantas etapas? Essa reação tem quantas etapas? 2. Ela é uma reação elementar ou uma reação não elementar? Não elementar. Então, pessoal, se ela é uma reação não elementar, qual das etapas que vai determinar a velocidade da reação? A etapa lenta. Aí você pergunta assim, Cleitinho, como é que eu vou saber qual que é a etapa lenta? Pessoal, geralmente os caras escrevem etapa lenta e etapa rápida. Certo? Vamos fazer, pessoal, o somatório dessa reação aqui, ó. Igual a gente fazia por lei de Hess, vamos embora fazer aqui agora. Certo? Corta quem com quem? Corta isso aqui com isso aqui. Ó. Vai ficar o que na minha equação global? Vai. 1 mol de nitrogênio mais 3 mols de hidrogênio, produzindo 2 mols de amônio. Gente, por favor, não erre uma desgrama dessa. Se você errar o trem desse, eu desejo para você, pessoal, o inferno mais quente do mundo. Dá uma olhada aqui.
etapas tem essa reação? 2. Qual das etapas que vai determinar a velocidade da reação? A etapa lenta. Essa aqui não é a etapa lenta? Então, vamos fazer a equação da velocidade com a etapa lenta. V é igual a K vezes a concentração de quem? De nitrogênio elevado a 1 vezes a concentração de hidrogênio elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Dá uma olhada para cá para você ver uma coisa. Gente, presta atenção aqui. Ó. Eu acho que você vai entender bonitão. Pessoal, o Azinho é igual ao alfa? É. Mas o Bzinho é igual ao beta? Não é. Se os coeficientes estão diferentes dos expoentes, essa reação, pessoal, é uma reação chamada de reação o quê? Não elementar. Gente, imagina a seguinte situação. Imagina a seguinte situação. Se o cara, pessoal, te desse só essa parte de cima, só essa parte aqui, ó. Se o cara te desse só isso aqui, ó, ele não te deu a parte de cima. Ele só vai te dar a equação global e vai te dar isso aqui, ó. Se ele te deu uma equação global e isso aqui, você falaria que a reação seria elementar ou não elementar? Dá uma olhada de novo. Dá uma olhada lá. Ops. Galera, olha aqui. Ó, a equação global, os coeficientes dela são iguais aos expoentes? Não são. Se os coeficientes não são iguais aos expoentes, essa reação seria elementar ou não elementar? Essa reação, viu, bonitões? É chamada de reação não elementar. O que seria uma reação não elementar? É aquela reação que se processa em mais de uma etapa. Pessoal, entenderam agora? Sim. Pode copiar. Fechou, galera? Pode apagar tudo? Gente, então é isso. Apagando aqui, hein? Beleza. Galera, agora a gente vai entender mesmo isso aqui, é fazendo exercício, né? Então você coloca assim, exercício. Vou fazer bastante exercício nessa matéria para você ficar livre disso aqui logo. Porque aí, se cair isso aqui para você em prova, você já mata isso aqui de boa. Coloca assim, então. A partir da reação. A partir da reação. A reação está aqui, ó. 3A mais 2B mais 1C produzindo A2B mais ABC. Certo? Foram coletados dados referentes à influência das concentrações na velocidade. Aí, pessoal, construa esse gráfico aqui, esse quadro aqui para mim, por favor. Esse quadro vai ter uma divisão, duas divisões, 3 divisões, 4 divisões, 5 divisões. Aqui vai ter concentração de A,
Aqui vai ter concentração de B.